Eu era o valentão da rua, até Deus me fazer chorar como uma criança dentro de uma cela fria. Eu saúdo a amada Irmandade com a santa paz de Deus. Me chamo Leandro, tenho 34 anos, e sou aqui da capital do Espírito Santo. Hoje, irmãos, eu vim compartilhar um pedaço da minha vida para exaltar o poder e a misericórdia do Senhor, que me tirou do mais profundo abismo e me trouxe para a sua luz. Esse testemunho é para glorificar a Deus no agir dentro da congregação e no meio da Irmandade. Antes de tudo, comente aqui embaixo de onde você está ouvindo esse testemunho. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer a fé da Irmandade. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Agora, irmãos, deixem-me contar como tudo começou. Minha mãe, a irmã Ana Lúcia, era o pilar da nossa casa, a fortaleza de joelhos dobrados e véu branco. Lembro do cheiro do linho limpo dos seus vestidos de culto, daquele perfume de sabão em pó misturado com a unção. Lembro do som suave do inário antigo, o de capa preta e letras gastas. O hino 15, ó, alma que choras, sempre me trazia uma estranha paz e uma pontinha de choro. Eu era criança, mal sabia ler, mas sentia que algo divino acontecia quando ela cantava. Minhas irmãs, Marcela e Patrícia, sempre iam com ela para a congregação. Eu, o Leandro, não. Eu fugia. Eu relutava. Mas todo aquele amor, toda aquela oração, não foram suficientes para impedir minha queda. Eu precisei ser algemado e humilhado para entender o valor daquelas orações. Meu pai, o irmão Carlos, trabalhava sem parar, um provedor incansável. Mas sua ausência enchia a casa de um silêncio pesado. Naquele vazio, a rua me chamou, e eu, inconsequente, atendi. Eu gostava de ser o valentão, de ter a última palavra, de impor respeito pelo medo. Andar com aquela turma me dava uma adrenalina, uma falsa sensação de poder. Eu ouvia as histórias de vitória deles, as fugas espetaculares, a ousadia de desafiar a tudo. Na minha cabeça jovem e rebelde, aquilo era ser legal. Meu pai tentava me chamar a atenção, mas eu, no meu orgulho, mal o escutava. Mal sabia eu que aquela adrenalina e aquela busca por uma falsa liberdade iriam me levar para um lugar onde a escuridão da alma era muito mais profunda do que qualquer escuridão da noite. O precipício estava à minha frente, e eu corria em direção a ele, cego, sem me importar com o abismo que se abria sob meus pés. E a adrenalina, irmãos, me levou para o lugar mais escuro e frio da minha vida, o cárcere. Eu, o Leandro, o valentão que não se abalava com nada, me vi na solidão avassaladora de uma cela fria e úmida. O ar lá dentro era pesado, uma mistura sufocante de mofo, sujeira e desespero, que parecia entrar pelos meus poros e invadir minha alma. Cada dia era uma batalha não só para sobreviver ao ambiente hostil, mas para não me perder na minha própria mente. As paredes cinzentas sussurravam meus erros. E as noites? As noites eram um tormento sem fim, mais longas e escuras do que qualquer noite lá fora. O silêncio era interrompido pelos choros abafados de outros, ou pelo ranger assustador de portões de ferro, lembrando-me constantemente da minha prisão. Eu tentava dormir, mas a cada fechada de olhos, via o semblante da minha mãe, suas lágrimas. Via o rosto cansado e triste do meu pai. A culpa, um fardo invisível, mas tão pesado que parecia me esmagar, pesava mais que as grades de ferro. Você já se sentiu tão sujo por dentro que nem a água do banho parecia limpar? Eu me sentia assim. Por 3 longos anos, aquele foi o meu mundo. A humilhação de ter minha liberdade ceifada era constante. Eu me sentia um lixo. Minha alegria, o único raio de luz,
era ver o rosto da minha mãe e do meu pai nas visitas. E ali, naquele lugar de dor, eu via meu pai mais do que em toda a minha vida. Ele, que antes estava sempre exausto e ausente, agora estava ali, firme, inabalável. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e pelo da minha mãe, e isso doía demais a minha alma. Deus me ama. Sim, eu tentava me consolar. Mas uma voz cruel dentro de mim sussurrava: você é um fardo, Leandro. Você destruiu sua família. Você nunca mais será o mesmo. Essa voz me atormentava dia e noite. Dentro daquele ambiente, muitos grupos de outras denominações vinham evangelizar. Eu ia, ouvia, mas nada parecia me tocar. O que me machucava, porém, eram os outros grupos que atuavam ali, uma sombra maligna, tentando recrutar. Eu via o terror nos olhos de muitos, sentia o medo, e sabia que ceder seria me afundar ainda mais. Minha alma lutava uma batalha que poucos entendiam. Eu me recusava a me envolver com essa escuridão. Por isso, a solidão se intensificava, e o abandono era quase físico. Meu corpo sentia o peso de tudo isso. Eu emagreci muito, perdi o brilho nos olhos. A comida parecia sem sabor. O sono raramente me alcançava, e quando vinha, era cheio de pesadelos. Minha cabeça doía constantemente, um peso que não diminuía, e eu me sentia esgotado, à beira do colapso. Deus, onde estás? O Senhor me esqueceu aqui? Por que tanta dor? Eu murmurava, sem voz. Já se perguntou se Deus ainda te ouve do fundo do poço? Eu sim. Para tentar manter a mente ocupada, eu me voluntariei para ajudar na cozinha, lavar chão, limpar as mesas. Mas ali, de alguma forma, eu me sentia útil. Enquanto eu esfregava o chão frio, a mente viajava para a casa da minha mãe, para o cheiro da comida dela, para o som dos hinos. Eu lembrava do hino 149, Ó irmãos, por fé louvemos a Jesus, que minha mãe cantava com tanta unção, e uma ponta de esperança teimava em acender. Era um sopro de Deus, me lembrando que, mesmo ali, Ele não havia me abandonado. Esse era o fio que me ligava à vida. Mas foi no dia em que eu quase aceitei a proposta de um grupo maligno ali dentro, que algo inesperado aconteceu. O tempo passou, lento, arrastado, cada segundo uma eternidade de incertezas. As visitas da minha mãe e do meu pai eram o meu oxigênio, a única coisa que me mantinha ligado à vida lá fora. Eu via o cansaço ainda presente no rosto do meu pai, mas também notava uma mudança profunda, uma luz diferente em seu semblante. Ele me contou que havia deixado o emprego antigo, aquele que o sugava. Leandro, ele me disse, os olhos marejados, o Senhor me mostrou que o tempo com ele e com a família vale mais que qualquer riqueza. Éramos escravos do trabalho, e agora somos livres para Deus. Ele e minha mãe haviam aberto uma pequena mercearia. Meu pai estava de volta à graça, com um fervor que me tocava profundamente. E minha mãe? Ah, minha mãe! Antes, ela andava cabisbaixa, a dor estampada em seu rosto pelas minhas escolhas erradas. Mas agora, o véu dela parecia mais branco, mais resplandecente, e a cabeça um pouco mais altiva, não por orgulho humano, mas pela certeza inabalável de que Deus estava operando um milagre na nossa casa. Um brilho novo e intenso em seus olhos me dizia, sem palavras, que a esperança havia renascido. Ela sorria de um jeito que eu não via há anos, uma paz que irradiava dela e preenchia o ambiente. Aleluia! Era a mão de Deus agindo, desatando os nós de uma família inteira. O véu dela era mais forte do que as grades do presídio que me cercavam. Mas a obra não estava completa. Faltava eu. Mesmo ali, no meu confinamento, eu ainda culpava tudo e a todos. Aquela voz interior de condenação ainda me assombrava, me dizendo que eu era irrecuperável.
As evangelizações de outros grupos não faziam sentido para mim, as palavras não penetravam a barreira do meu coração. Será que Deus realmente me perdoaria depois de tudo que eu fiz? Será que eu merecia essa paz que via no rosto da minha mãe? Será que a graça era para alguém como eu? Eu não tinha resposta, e essa incerteza me consumia. Foi então que o inevitável se aproximou. Um dos líderes de um grupo sombrio ali dentro, com o qual eu vinha resistindo a me associar, me chamou para uma conversa. Ele ofereceu proteção, benefícios, em troca de lealdade. Eu senti um calafrio na espinha. Era a linha tênue entre a salvação e a perdição eterna. Minha mente gritava para aceitar, para ter alguma segurança, mas meu coração doía, lembrando da fé da minha mãe. Naquele instante de agonia, quando eu estava prestes a ceder, a voz da minha consciência falhando. Ouvi um burburinho diferente. Um encontro estava sendo organizado, um culto especial. Soube que eram irmãos da congregação cristã, de outro bairro. Uma ponta de curiosidade, misturada com uma nostalgia profunda, me atingiu. Quando os irmãos chegaram, não eram muitos, mas a presença deles trouxe um pedacinho de luz para aquele ambiente tão sombrio. Eles se sentaram em círculo, simples, com os inários em mãos. O irmão que conduzia a reunião, um ancião, falava com uma voz mansa, serena, mas firme, que me remetia à voz dos cooperadores da minha infância. E foi quando ele começou a entoar um hino. Ah, irmãos! Meu coração saltou no peito. Era o hino 149, Irmãos, por fé louvemos a Jesus, do nosso inário. A melodia, as palavras, a forma como os irmãos cantavam, com aquela unção tão particular, aquilo era como uma chave dourada destrancando uma porta enferrujada, há muito tempo trancada, dentro de mim. Sem perceber, minhas mãos se ergueram, quase que por instinto, e minha voz, eu achava que havia perdido a capacidade de chorar, comecei a acompanhar o coro. Eu cantava cada palavra, sem precisar do inário, pois a memória da minha mãe, das manhãs de domingo na congregação, estava gravada na minha alma. Meus colegas de cárcere me olhavam boquiabertos, incrédulos. Era o Leandro, o que impunha respeito, chorando como criança, as lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto marcado, lavando a alma. Senhor, tive que vir até aqui, para este lugar de dor, para o Senhor me mostrar qual era realmente o meu lugar? Teve que me tirar de tudo, para me mostrar o caminho de volta para ti, para a tua casa. Eu pensava, em meio aos soluços. Naquela hora, ali no meio de todos eles, diante daquelas palavras que desciam como bálsamo sobre a minha alma ferida, eu fiz a minha aliança com Deus. Não foi com gritos, mas um pacto silencioso, de coração quebrantado, de joelhos da alma dobrados, com a certeza inabalável de que a paz que eu sentia naquele momento era a mesma paz que minha mãe buscava em seus joelhos marcados. Aleluia! A semente que ela plantou com tanto sofrimento, Deus estava regando ali, no solo árido da prisão, fazendo-a brotar e florescer. Foi o início de tudo. Mas o que viria depois, só a mão de Deus poderia orquestrar, porque a transformação estava apenas começando. Aquela reunião no cárcere, com os irmãos da congregação, foi o verdadeiro divisor de águas da minha vida. Não era só a voz que cantava os hinos que eu conhecia. Era a pureza nos olhos daqueles irmãos, a simplicidade de suas palavras, o semblante de paz que irradiava deles. Era como se a presença de Deus tivesse invadido aquele lugar sombrio e opressor, e eu, o Leandro, o valentão que não se abalava com nada, estava ali, desfeito em lágrimas, com a alma lavada. Meu coração, antes tão endurecido, pulsava de uma forma diferente, um novo ritmo de vida e esperança. Senhor, como fui cego! Como pude me afastar de ti, da tua casa, da minha família, da graça que sempre me esperou, me chamando de volta? Eu pensava, e cada soluço que escapava era um pedido de perdão sincero, vindo do fundo da alma, uma entrega total.
A partir daquele dia abençoado, algo mudou profundamente dentro de mim. A culpa que me sufocava e me arrastava para o desespero começou a dar lugar a uma esperança tímida, quase um sussurro no início, mas real e constante, crescendo a cada dia. Eu continuava na minha rotina de trabalho na cozinha, lavando o chão, limpando as mesas, mas agora, cada movimento, por mais simples que fosse, era um clamor silencioso, uma forma de orar, de agradecer ao Senhor por sua misericórdia. Eu pegava o inário que minha mãe tinha deixado em uma das visitas, e folheava suas páginas com um carinho que antes eu não entendia, com um zelo que me preenchia a alma. O cheiro daquelas páginas amareladas, o toque do papel, era um abraço que me confortava, uma fragrância do céu que me transportava para fora daquelas grades, para um lugar de paz, de comunhão. Eu lia e relia os hinos, e cada palavra parecia escrita para mim, para minha situação, para minha alma sedenta por Deus. O hino 452, Jesus, ó Divinal Pastor, ressoava na minha alma com uma melodia celestial, e eu mal podia esperar pelo dia em que minha liberdade, não só física, mas espiritual, seria completa e plena na presença do Senhor. As semanas se arrastaram, cada dia um desafio, uma prova de fé, mas a data da minha saída se aproximava, trazendo uma mistura de alegria imensa e um santo temor pelo que viria pela frente. Como seria lá fora? Minha família me aceitaria de volta, o Leandro transformado? E o mundo, a rua, os antigos amigos, a tentação que eu havia deixado para trás? Eu sabia que a batalha não terminaria ali, nas portas do cárcere. Ela apenas começaria de uma nova forma. Mas agora, eu tinha uma certeza inabalável, uma fé que me sustentava. O Deus da minha mãe, o Deus que havia restaurado a fé do meu pai, era também o meu Deus. Eu me apegava a essa promessa com todas as minhas forças, a cada oração, a cada súplica, a cada suspiro. A semente plantada lá na infância, regada pelas lágrimas da minha mãe e pelos seus joelhos marcados, finalmente, estava florescendo naquele lugar de dor, de sofrimento. Aleluia! A glória de Deus se manifestava na minha fraqueza, na minha transformação. Eu estava pronto para recomeçar, mas agora, sob o amparo da graça e da sua poderosa mão. O mundo me jogou no chão, mas os joelhos da minha mãe sustentaram o teto da minha salvação. Finalmente, irmãos, o grande dia chegou, o dia pelo qual eu tanto clamei. A contagem regressiva para minha liberdade física me trazia um misto de alegria imensa e um receio natural do que viria pela frente, do novo caminho. Quando as portas daquele lugar se abriram para mim, o ar lá fora parecia mais leve, mais puro, o sol mais brilhante do que eu me lembrava em anos, e o abraço dos meus pais. Ah, irmãos, aquele abraço apertado, demorado, cheio de amor e perdão, era a resposta de anos de joelhos marcados, de lágrimas silenciosas derramadas no altar do Senhor. Vi no rosto da minha mãe o sorriso mais lindo, mais aliviado que já tinha visto em toda a minha vida, um sorriso de vitória e gratidão, e meu pai, com o semblante tranquilo, a paz de quem havia reencontrado o caminho e o propósito, apertou minha mão com firmeza, os olhos marejados de gratidão a Deus. Obrigado, meu filho, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção e pelo alívio, por voltar. Deus ouviu nossas orações. Ele é fiel, meu filho, ele é fiel. Aleluia! Era a glória de Deus se manifestando em cada lágrima, em cada abraço, em cada palavra de carinho. Minha volta para casa foi um recomeço em todos os sentidos, um renascimento abençoado por Deus. A mercearia dos meus pais, antes um sonho distante que se tornou realidade pela fé deles, agora era a base de nossa nova vida, um lugar de trabalho honesto, de dignidade e de gratidão ao Senhor. Eu os ajudava com alegria, com fervor, com um propósito renovado, e cada produto vendido, cada cliente atendido com um sorriso, era uma glória a Deus, uma prova de sua providência e fidelidade. Eu via como o Senhor abençoava aquele pequeno comércio, prosperando as mãos dos meus pais que se dedicaram à sua obra com tanto amor e dedicação. Mais do que isso,
Agora tínhamos tempo. Tempo para congregação, tempo para família, tempo para comunhão verdadeira. As reuniões da Irmandade, que antes eu fugia e evitava, se tornaram o meu refúgio, o lugar onde minha alma se fortalecia, onde eu me sentia verdadeiramente em casa, nos braços do Pai. O cheiro do ambiente, o som da orquestra afinando, a voz dos irmãos louvando, tudo era um bálsamo para minha alma. E o batismo, irmãos. Aquele dia foi a coroação da obra de Deus na minha vida, o selo da minha aliança com o Senhor. Eu me preparei, estudei a palavra com fervor, com sede de aprender, de me aprofundar nos caminhos de Deus. E quando o cooperador, o irmão José, de voz mansa e ungida pelo Espírito Santo, me conduziu às águas, senti o céu inteiro se abrir sobre mim, uma luz divina me envolvendo. Era como se as lágrimas da minha mãe, as orações incansáveis do meu pai e todo o meu sofrimento se misturassem com a água do batismo, lavando cada resquício do passado, cada mancha do pecado, purificando a minha alma. O hino 250, com meu Redentor viverei nos céus, era cantado pela Irmandade com uma unção que enchia o ambiente, e cada nota entrava na minha alma, selando a promessa de uma nova vida em Cristo. Senti uma paz que jamais havia sentido em toda a minha existência, uma leveza na alma que só a misericórdia de Deus pode dar, um alívio que transcende todo entendimento humano. Aleluia! Levantei das águas como um novo homem, o Leandro que havia nascido na dor, que havia se perdido na escuridão, mas que renascera na graça e na luz inconfundível do Senhor. Hoje, amados irmãos e irmãs, a história do Leandro não termina com o batismo ou com o abraço da família no portão do cárcere. O Senhor, em sua infinita bondade e amor, me chamou para uma obra maior, para um propósito que transcende o meu próprio entendimento e os meus planos. Aquelas portas que um dia se fecharam para minha liberdade física, aprisionando meu corpo e minha alma em trevas, agora se abrem para que eu leve a verdadeira liberdade aos corações que ainda estão em cárceres. Eu vi meu propósito nessa obra, avisar as boas novas aos jovens que estão no engano, que o cárcere não é o fim. Nunca imaginei que nessa graça tivesse trabalho tão lindo qual hoje faço parte, as grades sejam elas de ferro ou de pecado. O mesmo lugar onde minha alma clamou a Deus em angústia, onde eu pensei que Deus havia me abandonado e que não havia mais esperança. Aleluia! Hoje é o solo onde a palavra de Deus é plantada através da minha voz, do meu testemunho vivo, para a salvação de almas. A dor que senti me tornou instrumento da graça. Sinto a parte de Deus de ir aos presídios, aos cárceres, aos lugares mais esquecidos e sombrios, e contar a minha história, a história da minha queda e da minha redenção. Entro nesses ambientes com o coração apertado, revivendo em parte o que vivi, mas com a certeza de que não estou sozinho. Caminho pelos corredores e o cheiro do mofo, do desespero, ainda me é familiar. Vejo nos olhos dos irmãos que estão ali, aprisionados como eu estive, a mesma desesperança, a mesma dor que parecia insuportável, o mesmo vazio que um dia foi o meu fardo diário. Eles me olham com curiosidade, com ceticismo, alguns com olhos marejados, outros com a dureza que a vida ali impõe. E, com a voz embargada pela emoção, mas cheia do Espírito Santo, eu lhes digo com toda a convicção do meu coração transformado: Deus os vê. Ele não esqueceu de vocês. Assim como ele me alcançou, o valentão que chorou como criança diante da glória de Deus, e se rendeu, ele pode alcançar cada um de vocês. Não importa o que vocês fizeram, não importa o quão longe foram, a mão de Deus é maior. Quando canto o hino 159, Deus amou o mundo, um hino que me traz tanta paz, que me lembra do sacrifício de Jesus na cruz e que fala do amor incondicional de Deus por todos nós, por pecadores como eu vejo a esperança renascer nos rostos cansados, nos olhares perdidos, nos corações que pareciam sem vida. Muitos, ao me verem ali, contando a minha história de superação e fé, se lembram do Leandro de antes, o endurecido, o que ninguém acreditava que mudaria, e ouço alguns cochicharem entre si: isso deve ser milagre de verdade, ele era o mais endurecido,
o que ninguém achava que tinha jeito. Eles veem as cicatrizes no meu corpo, mas também veem a luz no meu olhar. E eu, com humildade, digo a eles: não é minha força, irmãos. É a força de Deus que me sustenta. A glória não é minha, irmãos, nunca foi e nunca será. É toda do Senhor. Aleluia! Ele é quem faz a obra, Ele é quem transforma vidas, Ele é o Deus do impossível. Minha vida é prova viva, um testemunho inabalável, de que Deus escreve a nossa história mesmo nos dias mais escuros, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim, quando a noite é mais densa e a alma grita por socorro. Se Deus me alcançou no fundo do poço, lá no cárcere, me arrancou da lama do pecado e me resgatou para sua luz maravilhosa, pode alcançar você também, onde quer que você esteja, não importa a sua situação, não importa o seu passado. A misericórdia dele é nova a cada manhã, mesmo para quem errou muito, como eu. Você que está me assistindo e pensa que Deus te esqueceu, que não há mais saída, que sua vida não tem mais propósito. Levante da sua cadeira agora, neste instante, porque a tua promessa ainda está viva. Não importa o quão fundo você tenha ido, a mão de Deus te alcança. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te restaura e te dá um novo começo. Ele transformou o valentão em servo, o preso em mensageiro da liberdade. Esse testemunho foi inspirado em uma história real. Os nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade da Irmandade. Se essa história tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você através dela, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age, que Ele ainda faz milagres, que Ele não desiste de ninguém. Deixe seu comentário, sua paz de Deus, e glorifique a Deus aqui embaixo. Porque se Deus me alcançou de um quarto escuro, de um lugar de completa escuridão e desespero, Ele pode te achar no meio dessa madrugada, no meio da sua dor mais profunda. Deus não te trouxe aqui por acaso. Essa palavra é para você, para a sua alma que talvez esteja chorando em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Deus não me tirou da prisão para eu ser livre, Ele me tirou para que outros também fossem. Porque foi assim que começou, com a voz da minha mãe, num vídeo que dizia: Filho, Deus ainda age. Amém.